Esse mês eu estou fazendo aniversário natalício, 47 aninhos, e 18 anos de padre nesse mês de fevereiro também. E muito me alegra fazer parte dessa obra. A Rogerinha comentando no meu trabalho lá em Curitiba, sou pároco da paróquia São Rafael Arcanjo, lá na cidade industrial, e tenho a graça de fazer parte dessa missão. Quando a gente está na Canção Nova, às vezes as pessoas são tão gratas pelo fato de nós estarmos servindo, mas a gente mais recebe do que a gente oferece, porque é impossível nós bebermos dessa fonte e não sermos saciados. Todos que servem na Canção Nova, eu tenho certeza, falo não só por mim, mas por tantos irmãos sacerdotes, tantos consagrados que servem essa obra e são abastecidos também, né? Como o Rubens e a Tânia, que junto comigo está nesse retiro de cura interior. Amados, você está percebendo que o Senhor preparou para nós esse acampamento porque Ele nos conhece? Sim ou não? Eu vou dizer para você, ninguém te conhece tanto como Ele. Sabe que eu me lembro quando eu era criança, às vezes tentava disfarçar alguma peraltice que eu fazia da minha mãe. Me lembro como se fosse hoje, um dia minha mãe saiu e ela disse, olha, juízo, hein? A minha mãe era daquela uma que, como tantas mães que já conhece o filho que tem, né? Ela diz, olha, juízo. Porque ela trabalhava o dia todo fora. E eu inventei de querer pegar umas balinhas que estavam em cima do guarda-louça. E aí, como eu era pequeno, eu não cresci muito, mas era menor, eu coloquei uma cadeira, subi em cima da mesa, e aí não alcancei. Aí tive uma ideia fantástica, que era colocar uma cadeira em cima da mesa, e aí subi, e aí imagina, eu, gordinho que era, uma torinha, e já me desequilibrei, e segurei naquele armário, veio para baixo o pote de bala, com o armário tudo. Quebrou as louças. Eu pensei, quando a mãe chegar, eu tentei de tudo quanto é forma disfarçar. Quando a mãe chegou, fui encontrar ela e eu me lembro que, já para tentar amenizar a situação, eu cortei a grama, eu limpei a calçada, eu pensei para tentar impressionar, porque ela vai ver que eu trabalhei, né? Quando eu cheguei, quando a mãe chegou, que ela viu a casa limpa, tudo, ela já disse, o que você aprontou? Eu disse, por quê, mãe? Ela falou, eu sei que você aprontou. E eu já comecei com aquele, sabe a criança que já sabe o que espera, e comecei, já tremeu o beicinho. A senhora não sabe, eu aprontei muito, mãe. Eu aprontei muito, hoje eu mereço. A mãe disse, hoje eu não vou puxar a tua orelha, porque eu estou vendo que você reconheceu que você errou. E sem saber o que eu tinha feito, ela já tinha dito, hoje eu não vou brigar com você. E aí, levei só um sermãozinho, ela explicou que eu não podia mais fazer aquilo. E aquilo foi tão forte para mim, porque sabe que Deus, às vezes, Ele sabe quem nós somos, até nas nossas peraltices, nos nossos pecados, e o Senhor quer nos ensinar com tudo isso. Então, filha, a passagem que me vinha muito forte com essa temática que hoje nós vamos trabalhar, o Senhor me viu. Eu pensei comigo, nunca preguei um tema como esse, o Senhor me viu. Quando é que o Senhor me viu? Quais foram as vezes que o Senhor te viu? E me veio muito forte aquela passagem de Jeremias no capítulo 1. Quem é que nunca ouviu falar dessa passagem? Porque o Senhor me colocava, ministrava meu coração dizendo, mais do que a tua mãe te conhece, Padre, eu te conheço. Porque antes que você estivesse no ventre dela, eu já te conhecia. A passagem de Jeremias capítulo 1, versículo 4, quem tem a palavra pode acompanhar. Quem está em casa, abre o teu coração, o teu entendimento, porque eu quero aqui ajudar você a entender a diferença do olhar divino para o olhar humano. Vou repetir, a diferença que existe entre um olhar divino e um olhar meramente humano.
Olha o que diz a palavra em Jeremias 1,4. Foi-me dirigida, nesses termos, a palavra do Senhor: antes que estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que fosse formado no seio materno, eu já te havia designado para ser um profeta. O que é um profeta? É aquele que leva a palavra. O profeta é aquele que quer mudar não só o seu mundo, mas o mundo das pessoas. O Senhor pensou grande de você, pensou grande de mim, quando a gente estava lá no ventre da mãe. Sabe que quando a gente vai estudar sobre essa questão ontológica do ser, a gente percebe que para chegar lá no útero materno, houve já uma seleção entre milhares e milhares de espermatozoides. Está lá nós. Fomos aquele óvulo fecundado. Interessante, né? E aonde que está Deus aí? Deus queria você, Deus sonhou com você, e Deus sabe de tudo. Hein, filho? Filha, posso fazer uma pergunta para você? Olha aqui para mim. Quais foram as vezes na tua vida que você passou por alguma situação que você chegou a pensar que você não ia vencer? Porque você percebeu que o sofrimento era grande demais. Talvez foi uma perda que você teve, talvez você passou por uma decepção muito grande, aquele laudo médico, não sei. Mas repare para você ver que é nesses momentos em que a gente clama a Deus, e às vezes até briga com Ele, que a gente olha para trás e a gente diz: meu Deus, eu venci. Talvez quando você olha no espelho, você tenha um certo orgulho de você mesmo, aonde é que você chegou. E Deus estava ali, sim ou não? Deus estava lá. Há um olhar divino, que olha para nós, entendendo que nós somos capazes, porque o Senhor sonhou em nos ver ser um profeta. O Senhor sonhou em nos ver ser grandes. O primeiro livro da Bíblia, eu gosto muito de trabalhar essa passagem aqui, diz assim, que quando Deus foi fazendo a sua criação, essa expressão, viu que era bom, significa uma satisfação. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra: no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma, vazia, as trevas cobriam o abismo. Olha que forte essas palavras, significa que isso aqui era um caos. As trevas cobriam o abismo, significa que isso aqui estava sem forma. O que está sem forma está deformado. E aí Deus começa a dar forma ao caos. Deus começa a formar aquilo que estava deformado. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa. Eu fico imaginando, no meio daquela escuridão das trevas, quando se acendeu aquela luz. Faça-se a luz. Acendeu, e Deus dizendo: nossa, isso é bom. Alguém se realizando. E aí continua a palavra, Deus dando forma àquele caos. No versículo 6, Deus disse: faça-se o firmamento entre as águas, separa-se uma das outras. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Assim Deus fez. Deus chamou o firmamento de céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia, e Deus disse: faça-se as águas. A palavra vai indo, vai indo, vai indo, e nós vamos encontrando em vários momentos Deus dizendo: Deus viu que era bom. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, quando na criação, no versículo 28, versículo 26, Deus disse: faça-se o homem a minha imagem, ou seja, a nossa imagem e semelhança.
Porque nossa, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é aquele que cria, o Filho é aquele que salva e o Espírito é o que santifica. Você é a imagem do Criador, porque você também pode continuar criando. O homem não tem tantas criações aí? Você é a imagem do Filho, por quê? Porque você também é chamado a salvar almas, sim ou não? E você é a imagem do Espírito Santo, porque você pode ajudar as pessoas na santificação. Você participa do sacerdócio de Cristo. Eu como sacerdote ministerial, mas você fazendo parte do sacerdócio comum. Essa teologia é linda. No versículo 28, Deus vai dizer: Deus abençoou e disse: frutificai ele, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a. Olha a palavra, dominai sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Essa palavra dominai sobre todas as coisas significa que esse Deus que nos criou, que nos viu lá no ventre da nossa mãe, Ele nos criou para dominar sobre todas as coisas. Significa, Deus não quer que você seja dominado por nada. Ele quer que você domine sobre todas as coisas. Isso é muito forte. Significa que o Senhor te conhece, sabe da capacidade que você tem. Você tem a capacidade de dar a volta por cima, de superar qualquer coisa. Sabe que eu que trabalho na recuperação de dependente químico, eu já vi muitos dependentes químicos pegar a droga assim na mão e dizer: eu vou parar. Ou pegar o cigarro que seja, a bebida, e essa pessoa diz: eu não consigo. São pessoas que não tomaram posse daquilo que elas são, porque o Senhor está dizendo que nós podemos dominar sobre todas as coisas. Quando um vício está, parece que sendo maior do que a nossa capacidade, significa que nós não estamos dominando, nós estamos sendo dominados. Quem está entendendo aqui, diga amém. Hein, filho? Filha, qual é o pecado? Qual é o vício? Talvez você chame até de hábito ou mania, que você ainda não conseguiu dominar. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aquele Deus que te conhece antes do ventre da tua mãe, Ele sabe que você tem a capacidade de dar a volta por cima, de dominar sobre todas as coisas. Deus maravilhoso. É tão forte isso, gente, que eu digo que esse olhar de Deus sobre nós é para nos fazer voltar à nossa essência. Repare para você ver que se nós tivermos um olhar espiritual, nós temos uma capacidade enorme de dar a volta por cima, de tomar posse daquilo que nós somos, voltar à nossa essência. Agora repare para você ver que muitas vezes o olhar que nós temos é muito humano. Ontem na Santa Missa, Jesus falava sobre a lei, mas também daquela lei do amor. Não só daquele legalismo, mas Jesus ele dizia mais do que, por exemplo, o cumprimento da lei do dízimo, da oferta. Eu quero o teu coração. Significa que o Senhor ele tem um olhar espiritual. Ele vai além das aparências. E repare, se você for olhar o mundo somente do ponto de vista humano, você é capaz de pensar: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Tantas tribulações, tantas coisas que a gente tem que passar aqui, que tudo você já passou ou está passando, talvez crises, dores, que eu digo que tem pessoas que têm sofrimentos de anos aí. Você sofre com pessoas que têm limitações perto de você, tomou atitudes erradas lá no passado, e a tua vida talvez foi virando uma bola de neve, e você diz: eu nem pedi para mim nascer, eu tenho que viver nesse mundo cheio de sofrimento. Repare que os próprios filósofos da história,
Nós temos vários filósofos, Feuerbach, Baruch de Spinoza, Kant, filósofo alemão do século XVIII, faz uma analogia sobre o ser, dizendo que a vida e a morte passam a ser absurdos, porque nós não pedimos para nascer. E por que eu tenho que existir? E mesmo não pedindo para nascer, quem é que quer morrer aqui? Eu não pedi para nascer, agora eu sei que tem que morrer, eu não posso evitar isso. Então o nascimento é um absurdo e a morte também. Olha, se a gente for olhar a vida com um olhar meramente humano, a gente pira o cabeção. Agora, quando você olha com um olhar espiritual, com um olhar divino, você vai dizer: eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Foi Deus que me criou, e o céu que me espera. Repare que as coisas mudam. Hein, filho? Filha, como que você está olhando a vida? Como que você olha? Quando você olha no espelho, você olha com olhar humano? Ou você consegue ter um olhar divino? Quando você olha no espelho, você vê a vitória de Deus sobre a tua vida? Você consegue enxergar o que você já passou e as marcas de um Deus que nunca esqueceu de você? Ou você se olha como uma pessoa fracassada, uma pessoa fadada ao fracasso? Quanto sofrimento! Você talvez não consegue nem se amar. Você olha só a aparência, aquela aparência não te agrada. Deus que me perdoe dizer, tem gente que quando olha no espelho se vê um fracassado. Você olha uma mulher feia, um homem que parece que nunca deu certo, e aquilo vai nos impelindo para baixo. Sabe que, como um padre que trabalha nessa área de cura interior, e escrevi até livro na linha de exorcismo, eu digo que Satanás, ele nos traz o que nós chamamos de cegueira espiritual. Quem já ouviu falar nisso? Cegueira espiritual. A gente aprende desde criança que o maior cego é aquele que não quer ver. Tem gente que não quer ver. É por isso que quando você convida para vir para um evento como esse, para ir participar de uma missa, de um grupo de oração, aquela pessoa não quer, porque ela não quer ver. E quando a gente chega aqui na Canção Nova, a primeira coisa que o Senhor faz é começar a tirar as vendas dos nossos olhos. Eu digo assim, gente, que eu acho que a dor que mais nos faz sofrer, a dor mais doída, como diz o outro, é a dor do desprezo. Me lembro que um dia eu estava na frente, ali na paróquia, eu gosto de acolher as pessoas que chegam para a missa. Então, acolhendo, tudo bem fulano, tudo bem fulano. Eu fui aprendendo isso com o tempo, como padre, porque eu sempre tive muita dificuldade, assim, de ser uma pessoa simpática. Até porque a minha família, o meu pai tem um jeito assim meio fechado, mas eu sei que ele tem um coração grande. Eu tinha até a sobrancelha grudada assim. Um dia me falaram: padre, por que o senhor não corta a sobrancelha aqui no meio? Porque o senhor tem uma cara de bravo. O senhor chegou nessa paróquia aqui, todo mundo dizendo que o senhor é bravo, eu vejo que o senhor é um amor de pessoa. Fui lá, mandei cortar. Cada passo tem que puxar com a pinça, porque senão eu fico assim. Aí uma outra senhorinha disse: padre, o senhor sabia que o padre que estava antes do senhor aqui, o apelido dele era Padre Sorriso? Eu falei: é, filho, sorriso, por quê? Porque ele sorria para todo mundo. Ela disse: ele parecia o burrinho de xereque ali na igreja. O senhor não sorri para ninguém, padre. Com essa cara aí, todo mundo fica falando mal do senhor. Aí eu pensei comigo: eu vou ter que sorrir mais, porque o povo, vocês sabem como que é. Aí eu comecei a ficar antes das missas lá, era eu: oi fulano, tudo bem? Oi fulana. E teve uma senhora, quando ela chegou, eu com todo aquele sorriso que estava, ela chegou, olhou para mim e ela falou: é, agora o senhor sorri, né? Eu falei: o que aconteceu, filho? O que aconteceu, padre? O senhor passou por mim no mercado, nem me cumprimentou. Poxa vida, e eu, sabe que é muita gente, nós somos poucos, a messe é grande, os operários são poucos, né? Eu disse: poxa filha, eu com a minha cabeça não sei onde estava. Dá um abraço aqui, eu gosto tanto da senhora, eu vejo a senhora sempre nas missas aí, ela já ficou feliz. Sabe por que eu estou dizendo isso?
Porque as pessoas, quando são desprezadas, elas sentem. Eu não sei se você já teve a experiência de amar muito e perceber que aquela pessoa não te amava na mesma proporção. Fazer de tudo pelo outro e depois parece que aquela pessoa quase que fez assim para você, não fez mais que tua obrigação. Hein, mãe? Hein, pai? Dói ou não dói você dar vida, se for preciso, pelo filho, e depois ver que o filho trata melhor os amigos do que você? Não é um sentimento que dói na alma? A gente atende muitos casais assim. Mulheres que dizem: meu marido é tão simpático fora de casa, padre. Ou a minha esposa é tão simpática, mas comigo. É porque aquela pessoa está sofrendo aquela dor da rejeição. E sabe por que eu estou dizendo isso? Pense num Deus que sonhou com cada um de nós. Um Deus que já fez tanto por você, já te defendeu tanto. E às vezes a gente é capaz ainda de dizer: aonde que está Deus? Que parece que não faz nada por mim. Às vezes brigamos com Deus mesmo, a gente diz: aonde que está Deus? Que parece que não enxerga o que eu estou passando, o sofrimento. Poxa vida, eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu pensaria assim: poxa, eu fui capaz de dar meu filho por ele. Eu conheço, eu estou olhando para essa criatura antes que estivesse no ventre da mãe. Eu acompanhei tudo, sonhei em ver ele anunciando a palavra, em vencendo tudo, dominando sobre todas as coisas. E agora, todo esse desprezo, essa ingratidão, desculpe dizer assim, mas quando a gente vai preparando um tema como esse, eu não sei se você acredita, filho, que Deus possa falar através de um padre, que Jesus ministra o coração de um sacerdote. Mas é como se Jesus me pedisse para estar aqui hoje dizendo para você: eu nunca esqueci de você, nunca. Você sabe o que você já passou, e você sabe que você não teria vencido se não fosse a minha mão estendida. Sabe que quando eu estou atendendo um dependente químico, ou até na penitenciária, como capelão, eu vejo marginais, pessoas que cometeram crimes, que testemunham, padre. Teve um dia que eu estava fugindo da polícia, e eu lembrei de Deus. Eu não sei como que pode, padre, mas assim, estava tudo para eles me pegar. Eu virei numa quadra, fiquei escondidinho, o policial passou por mim, olhou, não sei como que ele não me enxergou. E eles contam emocionado, porque Deus defendeu eles, até naquele mundo desenfreado. É porque é filho. Você entende do que eu estou falando, né, mãe, pai? Porque o filho às vezes não merece. O filho às vezes merecia, umas palmadas, merecia que você falasse umas verdades, e aí você, com aquele coração, você dá uma nova chance, você... É assim que o Senhor olha para cada um de nós. Quem aqui percebe que muitas vezes o Senhor te viu, enxergou o que você estava passando, e o Senhor já te auxiliou, já cuidou? Quem aqui é prova disso? Levante a mão, por favor. Obrigado, Senhor. Sabe que a palavra de Deus, ela diz assim, em João 8:10, perceba para você ver o que é um olhar meramente humano e o que é um olhar divino. João capítulo 8. Então ele se ergueu, e vendo ali apenas aquela mulher,
perguntou, você vai lembrar dessa citação, João 8:10. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Vai e não torne-me mais a pecar. Não peques mais. Que passagem é essa que o padre está lembrando? Daquela mulher, pega em adultério. Hein? Hoje, eu dizia na missa ontem, de abertura desse evento, hoje nós temos o tribunal, né, das redes sociais, que quando uma pessoa comete um pecado, a gente gosta de falar umas verdades, né? É uma mulher que foi pega em adultério. Talvez até te leve a você refletir sobre pessoas que às vezes a gente escracha lá nas redes sociais, porque é uma sem vergonha, é um sem vergonha. Quantas pessoas que dizem bandido bom é na cadeia ou no cemitério. A gente impõe às vezes sobre as pessoas, às vezes uma justiça, e o Senhor, Ele vai nos preparando nesse tempo, sobretudo de quaresma, para entender que se você começar a olhar com o olhar humano, você vai ver que é assim mesmo, que tem muita gente que não merece. E a pergunta é, você está merecendo? Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de perdoar as pessoas? Porque a gente tem um olhar meramente humano. Não perdoa e não perdoa mesmo. Quantas pessoas, elas guardam mágoa e ressentimento, e a gente percebe claramente que a pessoa que está magoada, a pessoa que está ressentida, ela está sofrendo. Repare para você ver, que as pessoas que foram muito machucadas, e às vezes a traição, às vezes o mal que te fizeram, não foi qualquer machucado. O ano passado eu fazia uma analogia da diferença de um machucado para um trauma, para nós entendermos. Fisicamente falando, há uma diferença muito grande de uma pessoa, por exemplo, que bate a cabeça e machuca, e da outra pessoa que bate a cabeça e tem um trauma, porque uma está machucada e a outra está com traumatismo. São dois machucados totalmente diferentes, sim ou não? E tem machucado que não é apenas uma feridinha, né, filha? Né, filha? Tem gente que olha para você, às vezes olha com um olhar tão humano, para a tua depressão, e a pessoa diz, ué, você tem tanto motivo para sorrir, levanta essa cabeça, isso é frescura. É porque a pessoa não sabe que não é qualquer machucado, é um trauma. É um sofrimento traumático. E quem é que pode curar esse tipo de dor? Se você chegar na farmácia, ou se você for no hospital e dizer, olha, eu quero um remédio para curar a dor da traição, vão rir de você, não existe. Se você chegar na farmácia e dizer, olha, eu fui tão machucado durante a vida inteira, que aquele machucado virou um trauma. Quem já assistiu essas lutas de MMA, de boxe, quando uma pessoa, ela leva um soco, ela pode ter um machucado, mas se ela começar a levar vários socos no mesmo lugar, vira um trauma, né? Há uma diferença de uma pessoa levar um soco, por exemplo, no olho, e de repente começa a levar vários, de repente aquele olho, blam, para fora. Talvez você foi machucado durante muito tempo. E as pessoas podem olhar para você com um olhar meramente humano, julgando você pelos erros que você já cometeu, achando que esse machucadinho nem dói. Mas tem um olhar que vai lá na alma, que é o olhar do Senhor. Ele sabe tudo. O nosso médico, Jesus, médico dos médicos, Ele cura machucados, Ele cura trauma, Ele cura problemas físicos, Ele cura problemas psicológicos,
Ele cura aquela dor mais profunda que está lá na alma, que a gente chama de feridas na alma. Ele cura tudo. Quem já passou pela depressão, sabe que a depressão, ela causa alguns distúrbios. Eu me lembro que na minha época de adolescência, eu passei por uma fase da minha vida, que eu queria ficar no quarto com a janela fechada e o colchão no chão. Eu me sentia mais seguro assim, no chão. Coloquei uma coberta na janela e ficava ali. Eu não queria que ninguém fosse lá me chamar para nada, porque eu estava numa fase que estava desempregado, uma fase que eu me sentia uma pessoa tão azarada, sabe? Eu tinha problema de sobrepeso, cheguei a 116 quilos, eu não conseguia namorar. Um dia meu irmão até tentou me ajudar e disse, não, vamos numa festinha que eu vou arrumar uma menina para você. Eu falei assim, nossa, preciso da ajuda do irmão mais velho. Chegamos lá, tinha duas meninas, uma tão feinha, tadinha, a outra bonita. Eu pensei, vamos ver se a feia me quer pelo menos, né? Pois a bonita não ficou com ele, a feia foi embora. Eu pensei, meu Deus, eu vou voltar para minha cama no chão, né? A minha mãe um dia bateu lá na porta, dizendo, filhinho, abre a porta para a mãe. Eu pensei, nossa, minha mãe me chamando de filhinho, que eu estou feio mesmo. A minha mãe com um psicólogo lá. Era um rapaz que estava estudando psicologia, vizinho. Ele disse, posso conversar com você? Não se preocupe que eu não vou te cobrar. Eu disse, eu não tenho real mesmo. Ele disse, sabe que a psicologia descobriu? Que o ser humano tem uma tendência, vá vendo isso, tem uma tendência de ver só o lado negativo. E uma pessoa que enxerga muitas coisas negativas, a vida inteira, o cérebro pode bloquear. E a pessoa não consegue mais enxergar coisa positiva. Se eu pedir para vocês fechar os olhos e lembrar de algo que marcou a vida de vocês, a maioria aqui vai lembrar de alguma desgraça. Isso é uma tendência humana. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar com olhar humano. Por que tem pessoas que estão cheias de problema, mas quando você pergunta como que vai, aquela pessoa é capaz de sorrir e dizer, graças a Deus, eu estou indo, eu não posso reclamar. Porque aquele olhar não é humano, aquele olhar é divino. Tem gente que talvez você conheça, ou vai lembrar até de alguém, que o mundo parece que estava desabando, e você chegava a pensar, como que essa pessoa aguenta? Como que essa pessoa consegue sorrir? É Deus, não é um olhar humano, é Deus. Porque quando a gente busca Deus, o nosso olhar passa a ser divino. Hein, filho? Você passa a olhar a tua esposa com o olhar divino, com o olhar da fé. Você, esposa, olha o esposo com o olhar da fé. A gente começa a ter misericórdia, a perdoar as pessoas por causa do olhar. Você olha o filho e você começa a entender. Esse filho, ele não conhece Deus como eu. Eu preciso ter mais paciência. Agora tem pessoas que você percebe que tem de tudo, mas parece que não tem nada. Porque vive reclamando. Elas só olham para o problema, elas só enxergam o problema. E foi aí que eu percebi. O meu problema maior de tudo não era o desemprego, não era a obesidade. O meu problema era que eu não tinha Deus. Que abençoado foi aquele conselho daquele meu amigo. Você já foi no grupo de oração que tem aqui na paróquia? Eu disse, o que é isso? O grupo de oração é o povo da igreja. Eu não sei se você já ouviu falar de renovação carismática católica. Eu falei, não, vai lá um dia para você ver. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei, lá na porta, sabe aquele grupo de oração assim, com aquela efusão do Espírito Santo, estava no momento, o pessoal orando, alguns intercessores lá,
orando, aquele ministério de música, como esse fundo musical que vai nos envolvendo. E eu me lembro que quando eu entrei, o coordenador, ou seja, o pregador começou a profetizar. O Senhor me disse que tem uma pessoa aqui que parece que nada dá certo para você. Você não serve para trabalhar, você não serve para namorar, você não serve para nada. E eu pensei, sou eu. Olhei para o lado e pensei, não é possível ter alguém tão azarado igual eu aqui. E ele disse, o Senhor me coloca, o Senhor está me dizendo que de fato você não serve mesmo para esse mundo. Eu pensei, agora lascou, até Jesus comprovou. E ele disse, você não serve para esse mundo, jovem. Abriu aquela passagem bíblica e diz, desde que você estava no ventre da tua mãe, o Senhor sonhou com você sendo um profeta. Você vai levar a palavra de Deus nesse Brasil todo. Você vai ser um homem de Deus, um consagrado ao Senhor. Sabe que aquela inferioridade foi indo por água abaixo, porque eu percebia claramente, parece que o diabo estava sentado do meu lado dizendo, você não vai conseguir. Eu me lembro que quando eu comecei a pensar na possibilidade de entrar para um seminário, porque já comecei ali no grupo de oração a tocar meu violão, e de repente eu já estava pregando, eu comecei a me identificar com a evangelização, me encher de Deus, e toda vez que eu via o padre beijando aquele altar, eu pensava comigo, é isso, mas, poxa vida, eu fiquei sabendo que tem que fazer faculdade para ser padre, eu tinha reprovado a primeira série e a sétima do ensino fundamental, eu pensei, imagine eu lá fazendo faculdade, mas seja o que Deus quiser, nunca eu tirei uma nota vermelha na faculdade. Sabe por quê, filho? Eu digo isso, e quero que você olhe aqui para mim, para você que talvez tenha esse sentimento de que você não vai conseguir, você já tentou. Eu digo, se eu conseguir, filho, você também consegue. Como é gostoso você olhar para trás e você dizer, meu Deus, que tudo eu já passei. Quantas vezes eu olho para o espelho, e desculpe dizer, se isso for falta de humildade, mas ajeitar esse colarinho aqui, clerical, e dizer, quem te viu e quem te vê, hein? E não sou eu não, é Deus, é Deus. Quando Deus me fez ter esse olhar espiritual sobre mim mesmo, nem o diabo pôde mais comigo. Hoje esse bicho tem que me respeitar, porque essas mãos aqui servem para consagrar o bom e o vinho. Essas mãos servem para perdoar pecados e expulsar demônios. Com essas mãos a palavra se cumpre, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Que diferença na gente. Sabe o que a palavra de Deus diz? E eu preciso que você entenda onde o Padre quer chegar. A palavra de Deus chega a dizer assim, que a maneira que nós olharmos para nós mesmos, pode definir o nosso futuro. Olha o que diz a palavra em Filipenses 4:3. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quer dizer, eu posso, mas nele. Provérbios 23:7. Escute isso. Assim como pensais ser em vossa alma, assim de fato será. Assim como pensais ser em vossa alma, assim de fato será. Significa, se você se acha um fracassado, você já deve estar agindo como um fracassado, como uma fracassada. Se você se acha uma pessoa ignorante, você deve já estar agindo como ignorante. Repare para você ver que tem pessoas que se acham tão pequenininhas, que quando você conversa com elas, elas têm até aquela carinha de boba. Eu sei porque eu era assim. Escuta, você não quer fazer uma leitura para a gente? Ah, não, essas coisas não dá, eu tenho medo de falar em público. Deus me perdoe. É por isso que falta tanta gente para ajudar na igreja.
Eu fico imaginando quantos aqui têm o dom da palavra. Quantos aqui têm o dom para música? Você tem uma capacidade enorme, filho, filha. O Senhor tem projetos para você que talvez só não foram concretizados ainda, por causa do olhar humano que você tem sobre você mesmo. Você se acha assim. Agora eu vou dizer para você, em nome de Jesus, depois desse acampamento de cura interior, sara no Senhor, o diabo vai começar a te respeitar. Porque você vai começar a olhar para o espelho, você vai começar a olhar para você mesmo dizendo: eu vou sair dessa. Eu posso tudo aquilo, eu posso naquele que me fortalece. O Senhor me fez para dominar sobre todas as coisas. Eu fico imaginando que uma pessoa que toma posse disso, eu fico imaginando a cena. É como se um demônio dissesse para o outro. Sabe aqueles demônios que ficam nos rodeando? Como diz os padres exorcistas, as hostes espirituais. É um demônio dizendo para o outro: fuja, louco. Ele tomou posse de que ele pode. Ele tomou posse que em Jesus ele pode. Vamos zarpar fora. Vamos pegar os fracos. Os fracos a gente consegue dominar. Nessa quaresma, a igreja nos dá algumas armas espirituais. Eu sou fascinado. A teologia nos ensina tanta coisa. Essa semana agora, lendo um livro do padre Gabriele Amort, que é um dos padres exorcistas do Vaticano, foi um grande homem nessa área, e ele dizia assim: o jejum, ele tem o poder de purificar nossa mente, e é na nossa mente que o diabo mais nos domina. Quando o diabo começa a fazer com que você tenha sentimento de inferioridade, quando você começa a achar que você não vai conseguir deixar aquele vício, quando uma pessoa deixa o demônio dominar a mente, ele domina a vida toda. Uma pessoa que vai dormir e começa a colecionar problemas e mais problemas, então ela não consegue nem dormir direito pensando nos problemas. Ela acha que ela não vai conseguir pagar aquela conta, aquela doença não tem cura. Aquele advogado daquela causa parece que está desanimando você, e aí você começa a entrar numa crise dizendo: será que não é melhor eu acabar com a minha vida? Será que não é melhor eu acabar com tudo isso? E o diabo parece que batendo palminha para você, dizendo: é isso aí, eu estou dominando a tua mente. Os padres exorcistas dizem que o jejum começa a purificar a nossa mente. A oração, ela tem o poder de enfraquecendo o mal que está sobre a nossa vida. E eu vou fazer uma pergunta para você. Nessa quaresma, você já fez um propósito de jejum? Você está orando mais? Está entendendo que esse é o caminho? Quando a gente começa a deixar Deus agir, a gente começa a purificar a nossa mente e a gente começa a acreditar mais em nós mesmos. Repare para você ver, quando você começa a canalizar aquela compulsividade que você tem, substituindo um vício, substituindo aquela compulsividade por alimento, por exemplo, você começa a canalizar mais nas coisas de Deus, você começa a acreditar mais em você. E esse é o caminho para que a gente possa deixar com que esse olhar divino impere sobre a nossa vida. Dominai sobre todas as coisas. Em Cristo sois mais do que vencedores. Assim como pensais ser em vossa alma, assim de fato será. Jeremias no capítulo 17, versículo 14, o profeta nos diz, o mesmo que revela que antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos via, já nos conhecia. O profeta vai dizer: sara no Senhor, e nós seremos curados. Põe a mão nesse coração aí. Só Deus sabe aonde que a cura precisa acontecer, né? Só Deus sabe quais são as pessoas que hoje você está pedindo essa cura e essa libertação. E eu vou dizer para você, é através de você mesmo, de você mesma, que a cura vai chegar lá.
uma família inteira pode ser liberta quando uma pessoa toma posse do tamanho da graça. Como eu estou feliz hoje de ver minha família dentro da igreja. Como eu sou feliz. Senhor, me fizesses um padre, me fizesses um sacerdote. Eu quero pedir hoje, Jesus, se eu tenho algum crédito contigo aí, um presente de aniversário. Eu quero pedir para Jesus essa cura, essa libertação que você precisa. E você vai lembrar disso. Você vai dizer que presente maravilhoso que Jesus deu para aquele padre no acampamento Sara no Senhor, concedendo a ele aquela cura, aquela libertação. O Senhor me mostra uma pessoa que nunca experimentou de fato uma felicidade, porque a tua vida foi uma vida tão sofrida. Você talvez nunca se sentiu uma pessoa amada de verdade. E nesse acampamento Sara no Senhor, parece que tem aí uma mão nesse coração. Você sente o abraço do Senhor. O Senhor me coloca uma pessoa que depois daquela traição nunca mais foi a mesma. Você não consegue acreditar em mais ninguém. Sabe o que Jesus está me pedindo? Deixa eu curar, deixa eu sarar. Volte a acreditar. O Senhor me coloca uma pessoa que está se distanciando cada vez mais de alguém que você sabe que você não pode viver sem essa pessoa, mas é porque você desconta tudo nessa pessoa. Você se tornou uma pessoa agressiva. Eu vou fazer uma pergunta para você: essa pessoa que você está mais machucando não é a pessoa que você mais ama? Essa pessoa que você mais fere, ela tem culpa do que você já passou? Hoje o Senhor está chegando lá na ferida. Talvez você nunca teve coragem de contar, filha. Nunca teve coragem, filho, de dizer daquele abuso, porque seria uma vergonha para você e para a família. Mas o Senhor, quando olha para você, Ele enxerga lá na alma. E Ele está trazendo esse remédio para você agora, que Ele pode. Você vai sentir esse alívio, porque você vai conseguir continuar entendendo que, mesmo com tudo que você passou, você venceu. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. O Senhor vai começar a trazer para você novamente a vontade de viver. E talvez você chegue até a dizer: mas será se eu devo falar daquela traição? Será se eu devo falar daquele abuso? Filho, filha, indiferentemente da tua decisão, o que você mais precisa é dessa cura interior. Porque há um Deus que te viu tantas vezes no sofrimento, e Ele te vê mais uma vez. Ele vai lá na alma. Vai lá na alma. Xandalabasuri cantalaba. Sirabasuri canta handalabasuri. Eu quero que você, nesse clima de cura, de libertação, porque o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aí na tua casa nesse momento, é algo que olhos humanos não conseguem compreender. E quando a gente não chora porque a gente é fraco, é porque às vezes dói demais mesmo. E o choro é uma forma de a gente liberar aquele sofrimento. O Senhor me faz lembrar de um salmo que eu gostaria de lentamente relatar para você, que é o Salmo 138, enquanto ele vai fazendo a obra.
O Senhor sabe tudo de mim. Quando me assento ou me levanto. Quando eu ando, quando eu repouso, Ele me vê. Olha a palavra. Quando me assento ou me levanto, Ele me vê. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua. E Ele já sabe o que vou dizer. Vós me cercais por trás e pela frente. Estendesses a mão sobre mim. Ele conhece a minha vida. Para onde irei? Para onde fugir? Para onde me apartar? Ele tem o olhar de tudo. Se eu subir até o céu, Ele lá estará. E se eu descer na região dos mortos, lá Ele estará comigo. Nunca, nunca, nunca Ele te abandonou. É como se o Senhor dissesse: se você estiver lá na sarjeta, pode contar comigo que eu vou junto. Como aquela mãe, aquele pai que quantas vezes me disse: eu fui buscar meu filho na biqueira, padre, porque é meu filho. Aquela mãe que para entrar na penitenciária precisa passar por aquela humilhação da revista, porque o filho dela está lá. O Senhor nunca esqueceu de você, filho. Hoje você se apresenta, talvez até suja por causa dos pecados. Às vezes você não tem orgulho nenhum de tudo que você já fez. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que muitas vezes para preencher vazios, você entrou em vícios. O Senhor sabe que o buraco era tão grande nesse coração que você passou a mendigar o amor dos outros. Talvez até se tornou uma mulher fácil. Mas é porque você queria sentir-se amada. Ele sabe tudo. E hoje Ele te ganha no amor. O olhar dele não é de julgamento. O olhar dele é aquele olhar que vai lá na alma. Hoje Ele traz você novamente para Ele, dizendo: você é meu. Eu te quero. Enquanto o Senhor vai fazendo a obra, enquanto o Senhor vai aí sondando, como é que você vai se ver de agora em diante, filho? Vai ser um testemunho. Eu profetizo na tua vida. Você vai começar a se ver de uma maneira tão diferente, com o olhar da fé. O Senhor vai prescutando o coração. Ele vai sondando tua alma. Ele vai chegando lá, aonde a cura interior precisa estar. Com a mão nesse coração, eu quero pedir para a Rogerinha, me ajude com uma canção, Rogério. Ele vai sondando, e vai entrando lá, aonde ninguém talvez nunca conseguiu entrar. Se você já foi julgada, se você ainda é julgado, julgada, porque as pessoas te olham com o olhar humano, o Senhor te olha com o olhar divino, curando as feridas da alma, os traumas. A imagem que o Senhor me dá, Padre, é de pessoas que têm muita dificuldade de olhar no espelho.
e aceitar aquilo que elas são, aceitar a sua história, aceitar você mesmo, aceitar aquilo que Deus planejou, sonhou para você, porque elas vivem intensamente uma comparação com outras pessoas. A palavra é aceitação. Aceitação. É só você imaginar um olhar de Deus sobre você, dizendo: eu te quero, eu quero você. Obrigado, Senhor. Eu te fiz, eu te teci. Jesus, toda ferida de não aceitação, ou sentimento de inferioridade, que só possa, Senhor, tocar com as suas mãos chagadas nesta oração. Enquanto o Senhor estava pregando ali, é como se eu percebesse no meio de nós a mão de Deus como um médico. Eu até comentei aqui, como uma cirurgia interior, onde o Senhor Jesus vai tocando em situações da nossa vida em que nós não aceitamos e relutamos em permanecer nelas. E Jesus hoje está, através deste momento de oração, levantando a sua cabeça e dizendo para você: olha para frente, olha para frente, olha o quanto você já venceu, olha o quanto eu já realizei em você. Obrigada, Senhor Jesus. Vai orando suavemente no Espírito. E eu sinto que o Senhor, Ele vai fazendo uma releitura das nossas vidas, como se estivéssemos pegando um álbum de fotografia. E quando você pega um álbum, você tem a experiência, né? Um misto de muitos sentimentos. Deus está percorrendo a sua história. Vem, Senhor Jesus. E em algumas pessoas é como se Ele fizesse uma massagem. Acho que você até pode colocar a mão no peito, né? Aí faz essa massagem, como, sabe quando a ferida está aqui dentro, que a gente sente uma ansiedade, uma angústia. Vai orando no Espírito, rezando, pedindo ao Senhor Jesus, fazendo essa massagem, que Ele vá penetrando na sua alma e retirando de sobre você toda a dor que você sente. Vem, Senhor. E alabalari alamarie, kiriri canta malaralalaralari alamarielele. É lindo o que o Senhor vai fazendo. Deus maravilhoso. Eu sinto, parece que as minhas mãos vão pegando fogo aqui. Porque o Senhor sabe o que você está sentindo agora. O Senhor conhece toda a dor, todo o sofrimento. E essa cirurgia, ela vai acontecendo lá na alma. Sabe o que o Senhor me coloca, filha? A partir de hoje, quando você se olhar no espelho, você vai olhar aquilo que Ele vê. Com todo o respeito, mas eu preciso falar em nome dEle. Você é linda, filha. Você é a imagem e semelhança dEle. Você é um homem capaz, filha. Você é um homem que vai superar, que vai vencer. Porque há um Deus que tantas coisas já fez e vai continuar fazendo por você. Obrigado, Senhor, porque o que acontece nesse acampamento é um verdadeiro exorcismo.
pessoas que estavam acreditando nas mentiras de Satanás, pessoas que estavam cegas, e hoje o Senhor tirou as vendas. Hein, filho? Prepare-se para voltar a viver. Hein, filha? Está na hora de voltar a viver. Você está perdendo a beleza da vida, filha. O Senhor me coloca pessoas que tinham projetos de derrota, porque quantas vezes você não conseguiu dormir, pensando qual seria a melhor maneira de acabar com o sofrimento. Você quase fez besteira, filha. Você quase negou a própria existência. E hoje o Senhor chega na tua alma. Foi Ele que te fez, foi Ele que sonhou com a tua vida. E Ele te conta toda a verdade, Ele revela toda a verdade. O Senhor me coloca que o mal não suporta. O mal não suporta a palavra, porque a verdade liberta. Sinta essa leveza, sinta essa paz. Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai chegando em tantos lugares, aqui no Rincão, mas em tantos lugares nesse Brasil todo. Eu quero dizer para você que nesse momento me acompanha, você que sente como se o Padre tivesse impondo as mãos sobre você agora, o Senhor vai chegando na tua alma nesse momento, e você vai sentindo que até o ar parece que vai sendo mais suave. Há um medicamento nessa alma que o Senhor, através da canção nova, Ele vai trazendo. Obrigado, Senhor. Deus te vê, não é indiferente a sua dor. Se você tem a imagem de alguém, Deus apresente. te Tem nesse celular aí a imagem da família, filho? quer te envolver de amor. Deixa o Senhor chegar lá onde você não Deus conseguiu te até hoje. Não é indiferente a sua dor. Ei, mãe, o Senhor me pede para dizer que teu filho vai voltar, viu? O teu maior sonho quer ver os filhos dentro da igreja. O Senhor diz, ele vai voltar, ela vai voltar. Pode acreditar. Feliz. Tem muitos planos e sonhos. Aguenta firme. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Sabe qual a imagem que o Senhor está me dando nesse momento? De uma casa. Ela recebe como que uma luz, e pelas janelas como que vultos vão saindo. É como se o Senhor me dissesse, a graça é tão grande que o mal não suporta. Enquanto você está aqui na canção nova, tem uma luz lá na tua casa, filho. Você que nesse momento nos assiste no acampamento Sara no Senhor, sinta que o clima na tua casa está sendo um clima de cura, de libertação,
porque a palavra do Senhor está expulsando aquilo que não provém de Deus. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos ficando em pé. Segura na mão do seu irmão. Canta para ele essa grande verdade. Deus te vê. Não é indiferente, não é indiferente a sua dor. Deus te entende, Deus te entende. Quer te mover, quer te mover no amor. Deus te vê, Deus te vê. Não é indiferente, não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz, Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber